Mateus capítulo 8, verso 23 a 27, está escrito assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Fazemos agora uma reflexão a respeito da presença de Deus e sua obra principal no meio da humanidade. Começamos a destacar pelo verso 27, quando a questão é esta: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui se refere a Jesus, pois é Jesus quem fala a seus discípulos, é Jesus quem instrui os seus discípulos, treinando-os para uma obra que alcançaria toda a humanidade, para uma obra que salvaria o homem pecador. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e ali estava Jesus na criação do mundo. É no Evangelho de João que está registrado: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus é o Criador do mundo. Que homem é este? Jesus, o Criador do mundo, aquele que participou da obra inteira de formação do universo e da obra da natureza, aquele que também está presente através de leis naturais e jamais abandonou a obra criada. Que homem é esse? É Jesus, esse nome que é sobre todo nome e que foi exaltado sobremaneira, porque na sua grandeza, na sua divindade, em dado momento da história, diz a Bíblia, Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Veio Jesus em socorro do homem pecador. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio oferecer ao homem a oportunidade de ter um relacionamento com Deus e viver na sua presença rumo à eternidade, onde passará perpetuamente com Deus. É esse Jesus aqui referido, é Ele que na terra estava treinando os seus discípulos, sendo Ele o Criador do mundo, sendo Ele aquele que acompanha toda a obra da natureza. Agora Ele estava entre os homens, se identificando com os pecadores. Então, essa é a primeira questão aqui apresentada, e nesse momento Jesus estava em um barco, e ele seguia no barco, e a Bíblia declara também que os seus discípulos o seguiam. É outra ênfase que trazemos agora: os seus discípulos o seguiam. Jesus é o Senhor, é o Criador do universo, e é também o Redentor, porque ele, na sua humilhação, experimentou morte de cruz para salvar o pecador. Ele cumpriu o seu propósito. Mas quem são os discípulos? A informação que temos aqui: eles seguiram a Jesus, eram discípulos de Jesus. O discípulo segue ao seu mestre. Seguir não significa simplesmente acompanhar, mas é pisar nos mesmos espaços, nas mesmas pegadas. Seguir é receber as suas instruções, é obedecer, é reconhecer a sua grandeza e o seu poder. Discípulos são aqueles que em dado momento tomou uma decisão, ter um mestre e segui-lo fielmente. Esses homens eram simples trabalhadores, ocupados, homens de família, mas em dado momento compreendeu a revelação do amor de Deus e abriu mão de tudo a fim de seguir a Jesus, porque a eles foi dada uma missão especial: anunciar graça e salvação para todos os pecadores. Os discípulos seguiam a Jesus. É um desafio para nós todos, inclusive. A informação que temos aqui também é que, estando no barco, uma grande tempestade começou, e o perigo estava ali, e Jesus descansava calmamente, mas os seus discípulos estavam desesperados.
eram seguidores de Jesus. E na hora da aflição, na hora da angústia, eles clamaram por salvação. Salva-nos, Senhor. Salva-nos que perecemos. Eles foram a pessoa certa. Eles dependeram da pessoa certa. Por isso veio o resultado. O discípulo está na presença do seu Senhor, independente das circunstâncias. Não importa qual seja a tempestade, o discípulo clama pelo Senhor, porque Ele é a única esperança. Vivemos numa sociedade em que as pessoas confiam muito em seu próprio poder, em sua própria capacidade, em sua própria ciência. E por causa de seus prazeres, e por causa das suas alegrias e diversões, se esquecem do Mestre. E daí a pouco vem tempestades. Mais tempestades. O que mais encontramos no mundo de hoje são pessoas sofrendo. Solitárias, angustiadas, deprimidas. É o quadro da humanidade hoje. Porque estamos debaixo de uma grande tempestade chamada Covid-19. Isso tem trazido problema para todas as pessoas. Existem pessoas que não podem viver em família, não tem com quem conviver. Existem pessoas isoladas e sofridas. E existem pessoas desesperadas, saindo de casa para buscar resposta para as suas soluções. Tempestade sobre todos. É nesta hora que você tem que invocar o nome do Senhor. Quando eles clamaram, Jesus lança a seguinte questão: por que vocês estão com medo? É relacionado à fé? Homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? A reação humana diante das tempestades, diante dos problemas, mostra falta de confiança. Mas nesta hora, Jesus questiona, ensinando, treinando. Mas mesmo tendo eles pequena fé, foram socorridos. Não é o volume da fé, não é a grandeza da fé, mas é a dependência do Senhor que traz resultados. Existem milhares de pessoas que andam cheias de religiosidade, sacrifícios pessoais, e dizem que têm muita fé. Alguns ousam dizer que são muito humildes, mas é real quando olhamos para Jesus. E olhando para Ele, mesmo diante de nossa fragilidade, mesmo diante de nossas dificuldades, Ele tem mãos estendidas em nosso favor. Ele não quer saber se você tem muita ou pouca fé, porque é impossível medir a fé. Aqui Ele estava ensinando, quando você pensa que está desamparado, quando você pensa que até está descrente, não acredita em nada, saiba que se fosse assim você já estaria perdido. Nesta hora que você se sente só, nesta hora que você se sente abandonado, nesta hora que parece que Deus está tão distante de você, é nesta hora que Ele toma você nos braços, é nessa hora que Ele cuida de você, porque Ele nunca vai abandonar alguém em seus problemas, em suas dificuldades, em suas tempestades, porque o seu amor nos cobre, independente da nossa infidelidade. Porque temeis? E o resultado veio, bonança. E eles ficaram maravilhados, e eles glorificaram ao Senhor, eles reconheceram ao Senhor. Meus queridos irmãos, são muitas tempestades no nosso dia a dia. Nós estamos no mar desta vida, navegando, e a tempestade vem de todas as direções. Existem pessoas que até lamentam, dizendo: nada dá certo para mim, tudo que eu tento frustra. São pessoas decepcionadas. Mas nesta hora, o Senhor está quietinho. Não é assim que aconteceu naquele barco? Os discípulos olharam: o mestre está dormindo. O mestre não dorme. Muitas vezes você não está ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes você não está percebendo o mover de Deus. Mas Ele não está dormindo. Ele está prestando atenção em você. Ele quer que você o invoque. Não importa se você tem fé ou não. Diz a Bíblia: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele só está esperando isso. Existem pessoas sofrendo, indo para o abismo, mas não buscam o Senhor. Não tem aquela humildade de estender as mãos e dizer: salva-nos, Senhor, porque perecemos. É só isso que Deus está querendo. Ele não quer saber se você tem uma religião, se você tem vício, se você não tem vício. Ele não quer saber se você tem fé ou não tem fé. Invoque o nome do Senhor e você vai ver o resultado. E talvez seja por isso que tantas e tantas pessoas estão longe de Deus, porque querem ver o Senhor falar. Não vai ser assim, não. Deus não vai mandar anjo para falar com ninguém.
Deus não vai falar com ninguém através de trovões, de tremores, não. Ele fala no íntimo do coração. E se você não prestar atenção, você não vai ouvir a voz de Deus. E você pode se perder. Talvez você pense, eu já estou no fundo do abismo. Não, tá não, preste atenção, pode afundar mais ainda. Sempre tem um jeitinho de afundar mais. Sempre tem. Por isso diz a Bíblia, enquanto você pode, invoque o nome do Senhor. Enquanto há tempo, busque ao Senhor. Enquanto se pode achar, diz a Bíblia, é desse Deus que nós falamos. É esse Jesus que nós anunciamos. E é por isso que nós prevalecemos diante das tempestades desse mundo. Quando tudo parece perdido, não está. Mas isso é uma promessa para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Agora, quanto aos discípulos de Jesus, estes sim, tinham o privilégio de remar no meio da tempestade, de caminhar diante dos sofrimentos, de enfrentar as intempéries todas, sempre invocando o nome do Senhor, sempre passando pelas provas, dando glória a Deus. Porque é isso que Jesus falou. Enquanto estamos no mundo, estamos sujeitos a tais tribulações, mas o Senhor vai conosco, o Senhor caminha conosco. Estamos, portanto, seguros, meus irmãos. O discípulo de Jesus, além de ir no dia a dia, passando pela prova, dando glória a Deus, está seguro quanto à eternidade, porque o fim vem, a morte vem, no momento. E quando chega a hora do discípulo, ele se encontra com o seu Senhor. Por isso ele não tem medo de tempestade, não tem medo das tribulações, porque é Jesus quem luta por nós. Ele venceu o mundo, declarou, você também vence. É no nome de Jesus que nós superamos todas as dificuldades. Por isso o discípulo caminha sempre, aguardando o grande momento, quando vai encontrar-se com o Senhor na eternidade, e ali viver para sempre. É o nosso desafio, meus irmãos. Nessa tempestade que o mundo enfrenta hoje, a insegurança. Todo mundo percebe, vai acontecer alguma coisa. Mas o que vai acontecer? Será que vai melhorar? Tranquilamente, não. Esse mundo vai de mal a pior, porque jaz no maligno. Mas, para os que esperam no Senhor, nascerá o sol da justiça. A vitória é para aquele que segue a Jesus de todo o coração. Assim, vamos dar graças a Deus, meus irmãos. Vamos orar, porque tempestade vem sempre, mas a vitória também é confirmada pela presença do Senhor. Abra o seu coração. Você precisa tomar uma atitude, precisa tomar uma decisão, precisa melhorar. Aí você diz, mas está tudo bem comigo? Está. Preste atenção, porque quando você sente que está tudo bem, tem alguma coisa errada, porque para Deus é assim, sempre melhorando. Se você se sente bem, dê glória a Deus, mas entenda, precisa melhorar, porque a perfeição é no limite de Cristo, e nós estamos caminhando. Por isso temos que perseverar, permanecer firme. Não importa o que nos aconteça, precisamos servir ao Senhor de todo o coração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecê-lo por esta hora em que Ele nos permite esta comunhão. Oremos. Ó Pai querido, toda glória e toda honra seja ao nome do Senhor. Damos-te graças pela Tua palavra que nos sustenta em tudo. Damos-te graças pela Tua direção em nós. Por esta hora, quando prestamos este culto ao Senhor, rogamos, querido Deus, que Tua palavra alcance a todos que estão diante de nós e aqueles que nos ouvem de seus lares. Que Teu Espírito Santo faça uma obra bem especial na vida de cada um, promovendo regeneração, promovendo nova vida em Cristo, e que todos sintam, Deus, que o Senhor está presente, ainda que não ouçam a Tua voz, ainda que não ouçam e não percebam a Tua presença, que eles creiam nisso e busquem ao Senhor enquanto há possibilidade. Sustenta-nos, Deus, guia-nos com Tua palavra sempre, para que em tudo façamos a Tua vontade. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.